Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com a sua vida, com a sua casa e também com os seus. Amém? Logo nós, tão devedores, tão incapazes diante de um Deus santo, graça foi multiplicada sobre a nossa vida. Isso é o que nós acabamos de cantar e em certo sentido é o que também nós veremos. Hoje, ou a partir de hoje, nós damos início a uma nova série de mensagens. Uma série de reflexões, exposições bíblicas a partir da primeira e da segunda carta do apóstolo Pedro, primeira e segunda epístola de Pedro. E essa série que nós estamos chamando de Exilados, vivendo como discípulos de Jesus em um mundo hostil. Acho que você deve concordar comigo que diante das complexidades e adversidades e valores invertidos da sociedade na qual nós estamos imersos, ou ao menos, não sei se imersos é a melhor expressão, mas diante da qual nós temos que conviver, sem dúvida alguma, refletir sobre o discipulado de Jesus diante da hostilidade, eu creio que é um tema bastante oportuno. Então, eu estou muito empolgado por essa série, por essas próximas semanas e meses, permitindo Deus, onde nós mergulharemos nessas duas cartas que tem tanto a nos dizer. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, lá quase no final da sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, leio os 2 primeiros versículos apenas essa noite. 1 Pedro, versículos 1 e 2 do primeiro capítulo. Quero compartilhar hoje sobre viver como peregrinos. Vivendo como peregrinos, esse é o tema da nossa reflexão bíblica dessa noite. 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2, convido você à leitura comigo da palavra de Deus, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Quero convidar você a orar uma vez mais comigo, tá bom? Deus, nós te pedimos que por esse Espírito citado nas Sagradas Escrituras e Espírito que foi derramado sobre nós, o teu povo, o Senhor nos capacite a compreender a tua verdade. As Escrituras vão afirmar que o homem natural apenas discerne aquilo que é natural, aquilo que é óbvio, aquilo que é humano, aquilo que é perceptível, mas o homem espiritual, isto é, aquele que tem em si o Espírito Santo de Deus, aquele que faz parte da comunidade dos santos, sobre a qual o Espírito foi derramado, esse é capaz de discernir as coisas espirituais, as verdades que estão para além de nós. Então nós te pedimos que por esse Espírito tudo faça sentido, e nós como teu povo queremos ouvir a tua voz, acolhê-la e obedecê-la, aplicá-la a partir das nossas vidas. Nós te pedimos no nome de Jesus, amém, amém. Se você tivesse que dizer algumas palavras a pessoas que sofrem, se você tivesse que dizer alguma coisa a seres humanos em situação de adversidade, o que é que você diria? Eu sei o que eu diria, possivelmente você também diria algo muito semelhante. Você encontraria palavras de conforto, você tentaria, com a melhor das suas intenções, trazer consolo para aquela pessoa. Mas eu penso, embora isso seja importante, seja necessário, eu penso que nós precisamos refletir sobre o fato em que nós habitamos uma sociedade terapêutica. E uma sociedade terapêutica, ou a terapia, semanticamente falando, não é algo nocivo, não é algo ruim. Mas quando você passa a gerar uma sociedade apenas fundamentada no terapêutico, e o que eu estou chamando de terapêutico, algo que lhe é concedido apenas para que você se sinta bem, aí nós temos um risco. E a nossa sociedade é uma sociedade terapêutica, com pouquíssima objetividade, com pouquíssima decisão de resoluções práticas, e talvez corramos o risco de descambar para uma vala comum daquilo que eu vou chamar de expressões ilusoriamente boas.
O que é que eu estou chamando de expressões ilusoriamente boas? É quando você não tem o que dizer, é quando você não sabe o que dizer, mesmo com a melhor das intenções, diante de alguém que sofre, você diz: fica tranquilo, vai tudo ficar bem. Fica tranquilo, vai tudo dar certo. A gente, quando estudou Jó, viu que o evangelho não é a dinâmica das respostas prontas. Viu que nem sempre um tudo vai ficar bem e tudo vai dar certo necessariamente abarca a totalidade da verdade. Repito, pode ser com a melhor das intenções, mas nem sempre resolve. Até porque nem sempre tudo fica bem, ou não fica bem do jeito que a gente imaginou que ficaria bem. Nem tudo termina bem. Se você pensa num término como um ciclo momentâneo de um estado de vida, é claro que no fim das coisas, para nós cristãos, tudo terminará bem, porque quando nós estamos pensando no fim, nós estamos pensando no fim último das coisas, ou seja, quando Cristo há de estabelecer o seu reino sobre a terra. Mas nesse momento, chamado vida, Jesus Cristo disse que nós teríamos aflição, que nós passaríamos por adversidade. Eu me lembro certa vez conversando com um médico, muito amigo meu, um médico bastante inteligente, bastante competente. Ele que lida com uma área da medicina bastante complexa. E eu falei: cara, me diz uma coisa, como é que você dá conta? Como é que você dá conta de todos os dias lidar com o sofrimento humano? Porque pastorear é também lidar com o sofrimento humano, mas ele lida com um aspecto do sofrimento que é a morte enquanto cotidiano. É a doença, é a patologia, é a perda de pacientes em alguns casos. Falei: como é que quando você ouve uma história dessas que a gente acabou de ouvir, você não desmonta? E aí ele me deu uma resposta que eu nunca vou esquecer. Ele fala assim, mais ou menos o seguinte, ele disse: Diego, quando as pessoas vão no meu consultório, o melhor que eu posso oferecer a elas não são as minhas lágrimas, mas é a certeza de que nós vamos fazer tudo o que for necessário para curar aquela doença. O que é que eu estou tentando dizer? É natural que empatia, solidariedade, colocar-se no lugar do outro é fundamental nas relações humanas. É natural que às vezes a gente precisa simplesmente olhar no olho, a gente precisa dizer que tudo vai ficar bem, ou às vezes a gente precisa se calar, às vezes precisa oferecer um ombro ao amigo, enfim, tudo isso faz parte, mas em certo sentido nós veremos palavras de consolo e de conforto nessas cartas do apóstolo Pedro. Mas eu ouso dizer que o que Pedro faz aqui é ir muito além. Ele não vai conceder aos cristãos daquele primeiro século, que nós veremos passam sim por sofrimentos e adversidades. Talvez essa seja a carta em que mais lida com o sofrimento, talvez. Certamente uma das 3 cartas do Novo Testamento em que mais falam do sofrimento, mas certamente é também uma das cartas mais saturadas do Evangelho. Uma das cartas mais saturadas de ressurreição e poder de ressurreição. Por quê? Porque ele não vai conceder aos cristãos de lá e de cá, do primeiro século e do século 21, porque essa carta não apenas é uma carta circular, mas é uma carta temporal, ou seja, verdades atemporais para cristãos de todos os tempos, lugares e épocas. Ele não vai conceder doses homeopáticas de palavras que visam apenas nos fazer sentir bem, nos iludindo com uma pretensa verdade. O que Pedro vai fazer é diferente. Ele vai trazer palavra de esperança, mesmo diante das mais brutais adversidades. E mais do que isso, o que me encanta nessa carta é que não é um chamado a uma resistência passiva. Pedro não vai olhar para os cristãos que sofrem e dizer o seguinte: aguenta firme porque já passa, aguenta firme, se esconde, se enfia num buraco, se tranca na sua casa, pede a Deus para que o sofrimento acabe logo. Não, ele vai dar uma orientação de marcha em certo sentido. Não apenas não se escondam, não apenas ajam passivamente na vida esperando que as adversidades passem, mas vão adiante. Vocês são embaixadores do reino de Deus. Vocês são pessoas que comunicam as verdades eternas do reino de Deus. Um chamado à ação perseverante e ao avanço da comunidade dos salvos. Ou seja, ele entrega àqueles cristãos, aos cristãos de todas as épocas, repito, uma visão muito maior do que a contemplação do seu próprio sofrimento, porque você sabe que a tentação dos nossos corações, ao lidarmos com dificuldades, é estarmos tão próximos das dificuldades, que as dificuldades, por menores que sejam, se tornam gigantescas, e algumas são grandes de fato, mas é aí que nós precisamos dar um passo para trás, e colocar os nossos problemas em perspectiva ao nosso Deus, e ver o quão imensamente maior o nosso Deus é do que os nossos problemas. E assim nós somos tomados
pela consciência não de alguém que lamenta a sua condição atual, mas alguém que regozija porque sabe de onde veio e para onde está indo. Esse é um pouco do conceito e do espírito que essa carta carrega. A primeira expressão dessa carta é o nome do seu autor, Pedro. Apenas sobre esse personagem a gente poderia aqui fazer não apenas um sermão, mas vários sermões, porque essa é a primeira verdade impactante. O sujeito que escreve uma carta sobre perseverança, o sujeito que escreve uma carta sobre não desistir, um sujeito que escreve uma carta sobre coragem, um sujeito que escreve uma carta sobre graça. Por quê? Porque esse sujeito é exatamente o apóstolo que negou o seu mestre no momento de maior angústia. Você se lembra que na noite em que foi traído, Jesus reuniu seus discípulos, serviu à mesa aquilo que nós chamamos de a última ceia, que instituiu o sacramento da ceia do Senhor, que comemoramos ainda hoje nas nossas comunidades de fé, até que Cristo volte, assim Ele ordenou. E Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer que um deles vai traí-lo. Ele falava de Judas Iscariotes, mas Jesus também diria a Pedro que Pedro o negaria. Interessante, porque Pedro, em meio aos discípulos, ele fala: não, todos podem te abandonar, Jesus, mas eu vou contigo até o final. E aí Jesus diz: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, antes do dia nascer, você terá me negado por 3 vezes, Pedro. Nós não sabemos se são 3 vezes literalmente, porque 3 parece que carrega uma expressão simbólica na palavra de Deus, como ideia de completamente, como uma ideia de assertividade, completude. Então, você vai me negar completamente, é o que Jesus pode estar dizendo. E Pedro o faz. E quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, os seus olhares se cruzam, ele se lembra do que Jesus havia dito, e ele sai e chora copiosamente, porque ele sabia que havia fracassado com seu mestre. Passam-se a sexta e o sábado, chega o domingo da ressurreição. Pedro olha para os seus pares, vários deles outrora pescadores, amigos de pesca, e ele diz: eu vou pescar. Esse eu vou pescar de Pedro está carregado também de simbolismo. É como se ele estivesse dizendo: depois de 3 anos e meio com Jesus, não apenas ele morreu, mas eu deixei ele morrer, eu fracassei com ele, eu não fui até o final, então eu joguei esse tempo no lixo, eu vou voltar à vida que eu tinha antes de Jesus ter interferido na minha história. Esse vou pescar carrega esse símbolo, e ele vai pescar. E é interessante como Jesus tem essa estranha mania de nos encontrar, mesmo após os nossos fracassos. Porque lá no início dos evangelhos, quando Pedro e seus amigos saíam de uma pesca frustrada, sem ter pego peixe algum, Jesus diz: vem cá, já tentou jogar do outro lado? E eles falam: nós estamos pescando a noite inteira, mas porque és tu, Senhor, que está mandando, a gente vai jogar do outro lado. Vem a pesca maravilhosa, é ali que eles são chamados como discípulos de Jesus e são incumbidos da sua missão e propósito, não mais pescadores de peixe, mas pescadores de homens. 3 anos e meio se passam, eles viram milagres, viram a autoridade de Jesus, viram a maneira como ele pregava, viram os doentes sendo curados, e ainda assim Pedro falhou. Mas é também numa praia que Jesus se apresenta no domingo pela manhã, diante de uma fogueira com peixes, e Jesus diz: já tentaram do outro lado? As mesmas palavras. Pedro é tomado por um encantamento, ele tira suas roupas, ele nada, ele vai até a praia, ele percebe que é o Senhor, e ali mesmo envergonhado, Jesus olha para Pedro, Pedro envergonhado obviamente, Jesus olha para Pedro e ele faz a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro não consegue plenamente responder que tem um amor que Jesus merece. E na 3ª vez Jesus diz: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Em outras palavras, essa aqui é a chamada pelos teólogos de um momento da restauração de Pedro. O que Jesus está dizendo é: Pedro, você sabe o que é fracassar, então você está finalmente apto a lidar com gente que fracassa também. Agora você está pronto a ser misericordioso. Agora você vai ser um bom pastor, porque você sabe que seus pés são de barro. Você sabe o que é lidar com a covardia e com o fracasso, mas você sabe agora o que é ser restaurado pelo amor e graça. Vai e cuide dos meus. Cuide dos meus pequeninos. Então esse é o autor da carta. É aquele que, quando vê seus irmãos em adversidade e sofrimento, escreve a eles para encorajá-los, não porque eles, pelo seu próprio mérito e força, conseguirão efetivamente viver a realidade plena do Evangelho, mas porque com o auxílio do Espírito Santo isso poderia ser feito. Em que contexto Pedro escreve essa carta?
ou essas cartas? A tradição sugere que Pedro, após o episódio do seu aprisionamento e da sua libertação milagrosa em Atos capítulo 12, ele sai de Jerusalém. Tanto é que, basicamente, Atos 13 a 28, que é o final do livro, você vê o protagonismo de Paulo, não mais de Pedro. Então é muito possível que isso tenha acontecido. Queriam matar Pedro, Deus tira Pedro da prisão milagrosamente, envia anjos, e Pedro então sai dali e ele vai pregar o evangelho. E quando ele escreve essa carta, nós cremos que ele estava em Roma, porque 1 Pedro 5, versículo 13, ele escreve o seguinte: aquele que está em Babilônia, ou aquela que está em Babilônia, fazendo referência à igreja de Jesus, também eleita, envia-lhes saudações, e também Marcos, o meu filho. Babilônia era a expressão que os primeiros cristãos, os cristãos do primeiro século, usavam para fazer referência ao Império Romano, mais especificamente a Roma, o centro do mal, do império do poder, do mal e da maldade, um ambiente de imoralidade, um ambiente de idolatria. É a mesma expressão que João usa na sua visão do Apocalipse, falando da grande Babilônia. Pedro, inclusive, ele escreve nesse contexto, muitos creem que entre 64 e 65 depois de Cristo, após a libertação da prisão domiciliar de Paulo, que seria preso novamente e então decapitado. Pedro também sofreria uma morte em martírio, mais ou menos 67. A tradição vai dizer que quando ele vai ser crucificado, perguntam a ele se ele tem um último pedido, e ele diz: sim, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E teriam lhe perguntado por quê? E Pedro teria lhes dito aos seus algozes: porque eu não sou digno de morrer exatamente da mesma maneira que o meu mestre morreu. Ele foi crucificado, eu não sou digno de morrer como ele. Crucificado então de cabeça para baixo. 67, 64, 65 ele escreve isso daqui, mais ou menos, que é exatamente no período histórico onde Roma pega fogo e Nero, o imperador cruel, que você já ouviu esse nome, lança culpa sobre os cristãos, dizendo que os cristãos haviam incendiado Roma. Roma tinha vários bairros, basicamente somente o bairro cristão não havia sido incendiado. Não foram os cristãos. Há quem diga que foi Nero, um incêndio criminoso para estabelecer uma ação persecutória contra os discípulos de Jesus, e ele assim o faz, não apenas em Roma, mas durante todo o império. É nesse contexto que Pedro escreve. Interessante que 1 Pedro 4, 12 e 13, ele vai inclusive falar: irmãos, não se surpreendam com o fogo que surge em vocês para os provar. Alguns teólogos vão afirmar que talvez seja uma referência à perseguição que se deu a partir de um incêndio de Roma. Pedro, versículo 1, apóstolo de Jesus Cristo. Como é que Pedro se apresenta a esses irmãos? Não sei se você sabe, a expressão grega apóstolos significa aquele que é enviado. Mas aqui Pedro, ele estabelece uma credencial, porque ele era um dos 12. E ele não era um apóstolo autoproclamado. Hoje em dia eu acho interessante, existem apóstolos vivos, para minha surpresa, o que é uma contradição de termos, porque apóstolo bom é apóstolo morto. Afinal, todos os que de fato eram apóstolos já morreram, foram os 12. E aí você substitui Judas Iscariotes por Matias, e você vem com Paulo, que é um 13º, que na verdade é alguém que ele mesmo se diz chamado por Deus como alguém nascido em fora de tempo, que vai ser o apóstolo não aos judeus, mas aos gentios. Paulo vai escrever isso em uma das suas cartas. O que é o apostolado de Pedro? Pedro é um apóstolo chamado pelo próprio Cristo. Não uma titulação que oferece prestígio e honra, mas como um homem escolhido por Deus e levantado por Ele, para a obra pioneira do Evangelho. Todos os apóstolos operavam sinais e maravilhas, como dons concedidos pelo próprio Deus. Todos os apóstolos agiam com autoridade. Todos os apóstolos viram o Cristo ressurreto. Foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Esse era um pré-requisito básico para o apostolado daqueles que de fato foram escolhidos por Deus. Mas e Paulo? Paulo vê Jesus em Atos 9. Quando ele está perseguindo a igreja rumo a Damasco, o próprio Cristo se apresenta diante dele e traz ali o seu chamado, a sua experiência de conversão. Para quem que Pedro escreve? Ainda no versículo 1, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. 5 lugares mencionados aqui, que em resumo é o que antigamente eles chamavam de Ásia Menor, atualmente a Turquia.
Mas é interessante que, enquanto Paulo foi para a Ásia Menor, mais a região sul, Icônio, Derbe, Listra, Antioquia da Pisídia, Pedro ele cita regiões ao norte, ao leste e ao oeste. Então, me parece que ele está ministrando, quem sabe ele já teria até visitado, quem sabe fundado essas igrejas, nós não sabemos, mas ele escreve a esses irmãos que não haviam recebido cartas do apóstolo Paulo, e ele vai usar 3 termos que são importantes aqui para nós na reflexão dessa noite, para se referir àqueles cristãos, e ouso dizer que também referir-se a nós. Para quem ele escreve? Ele escreve aos eleitos, aos peregrinos e aos dispersos. Aos eleitos, aos peregrinos e aos dispersos. Começo de trás para frente. Quem são os dispersos? Dispersão era uma expressão muito vívida no imaginário e na mente de todo judeu, de todo hebreu. Então o hebreu ele pensava no cativeiro egípcio, o hebreu ele pensava no exílio na Babilônia, mas agora o hebreu convertido ao cristianismo certamente teria em mente a primeira diáspora cristã. Dispersão é essa ideia de diáspora, aquele que é afastado, aquele que é semeado, aquele que é espalhado. Quando é que acontece a primeira diáspora do período cristão? Século I, descrito em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 8. É dito lá em Atos 8, se não me engano, versículo 2, que todos exceto os apóstolos foram dispersos. Então o que é que acontece? O evangelho começa a crescer, os judeus começam a perseguir os cristãos, há um líder entre eles chamado Saulo de Tarso, um jovem que estabelecia uma perseguição significativa, inclusive o texto vai dizer que Saulo devastava a igreja. Então aqueles cristãos, imagine você, homens, mulheres, crianças, é a gente aqui, somos nós estamos vivendo a nossa vida, o evangelho nos alcançou, e imagina que a sociedade se torna tão hostil à fé cristã que você tem que abandonar o seu local de habitação. É isso que aconteceu em Atos 8. Mas Atos 8, versículo 4 vai dizer que todos os que foram dispersos pregavam o evangelho por onde quer que passavam. Ou seja, o inimigo achava que estava minando a igreja. Na verdade, esse era um plano de expansão forçada. Mas fato é que muitos cristãos de origem hebraica haviam se dispersado em vários lugares, inclusive na Ásia Menor. E Paulo escreve a esses irmãos. É como se de fato ele se compadecesse e dissesse: eu sei que vocês perderam tudo pela causa do evangelho, eu quero falar com vocês. Eu sei que vocês abandonaram sua terra, eu sei que vocês abandonaram seu lar, eu sei que vocês abandonaram sua pátria, eu sei que vocês abandonaram seus empregos, eu sei que vocês vivem em estado de alienação social, eu sei que o lugar que vocês estão, vocês chamam de casa, mas não é lar. Dispersos. Mas ele não escreve apenas aos dispersos, ele escreve aos peregrinos. Essa é uma segunda expressão da qual ele se utiliza, a expressão grega paroikos. Oikos era o dono da casa no grego, paroikos era um sujeito que habitava numa casa, mas não tinha nela o seu lar. Era estar, mas não pertencer. Talvez você saiba o que é isso. Se você já se mudou para outros lugares, você chega numa cidade nova, você fica meio assim, não é minha terra. Só que aqui numa dimensão obviamente muito maior. E por que Paulo não escreve apenas aos dispersos, mas escreve aos peregrinos? Porque aqui ele junta gentios e judeus. Judeus convertidos à fé cristã, que tiveram que se alienar da sua terra, mas também gentios convertidos que agora, por terem se convertido à fé cristã, também não se encaixam mais. O Paroikos era um estrangeiro residente. Ele vivia essa tensão, essa situação de inferioridade, por possuir exatamente menos direitos. Alguém já disse que a autoconsciência dos cristãos, de serem cidadãos dos céus, deu origem à expectativa escatológica, ou seja, expectativa do fim, de uma cidade celeste, e reforçou a identidade desse Paroikos. Pedro está falando com esses irmãos, sejam de origem judaica, sejam de origem gentílica ou gentia, e ele fala com esses irmãos, e ele sabe que eles estão sendo perseguidos, e sabe o porquê estão sendo perseguidos, porque na 1 de Pedro capítulo 4, nessa mesma carta, versículos 3 e 4, ele vai dizer o seguinte: no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo,
Vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e nas farras e na idolatria repugnante. Essa era a situação de vocês antes de Cristo. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, por isso os insultam. Ou seja, Pedro está se compadecendo, e ele vai desenvolver isso tudo, através dessa carta, de cristãos do primeiro século, que habitavam uma realidade pagã, idolátrica e libertina, imoral e promíscua, e diz: eu sei que vocês estão sendo perseguidos e insultados e hostilizados por viver a partir de valores antagônicos aos valores dessa sociedade onde vocês habitam. Ou seja, quando Pedro chama esses irmãos de peregrinos, ele está relembrando esses irmãos que a pátria deles é outra. Ele está relembrando que eles não são desse lugar, que eles eram exilados, indo de volta para casa. E esse é um grande retrato da igreja de Jesus. Não apenas do primeiro, segundo, terceiro, mas de todos os séculos, de todos os tempos, inclusive hoje. O que é a igreja? A igreja é um povo tão impactado pelo evangelho e pela ação divina, que agora encarnou uma outra cultura, que é a cultura do reino. Nós somos brasileiros, nós poderíamos ser norte-americanos, africanos, europeus, orientais, mas antes de tudo, existe um jeito de ser gente. E que jeito de ser gente é esse? É o jeito de ser gente do jeito de Jesus. Cidadãos de uma nova realidade, de uma nova pátria, embaixadores de um outro reino, pessoas que estão agora fundamentadas em uma outra cultura, a despeito de termos sido ensinados e imersos em valores completamente diferentes daquele que nós temos aprendido a partir de Jesus. Ou seja, o mesmo é verdade para cada um de nós. E eu espero, com a aplicação dessa realidade, que você se perceba nisso. Eu espero que você tenha esse sentimento nesse mundo de uma vida que é boa, de uma vida que é abençoada, de uma vida que pode ser boa, de uma vida que pode ser feliz, de uma vida que pode ter lampejos da graça e da bondade de Deus, mas em certo sentido, em última análise, eu espero que você tenha um sentimento de inadequação com esse mundo, de você olhar para a sociedade, para os valores culturais e dizer: eu não me encaixo nesse jogo, eu não me encaixo nesse jeito de ser gente. E não é que você estabelece um desprezo por aqueles que não conhecem a Deus, de modo algum. Nós somos aí sim legitimamente tomados por compaixão, para que aqueles que não conhecem o Cristo possam conhecê-lo através de nós. Mas você é tomado por essa santa inadequação, porque, saiba você ou não, você foi agraciado. Aliás, eu vou usar a expressão que Jesus usa no Sermão do Monte: você é um bem-aventurado, você é um mais que feliz, em vários aspectos, inclusive naquele que nós não gostaríamos de assumir, que é quando Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, bem-aventurados são vocês, felizes são vocês, mais do que felizes são vocês, quando os insultarem e perseguirem por causa do meu nome, por causa do meu reino. Não é uma bênção que, quando a gente ouve, como diriam nossos irmãos pentecostais, nós teríamos a tentação de dizer: eu tomo posse. Ninguém quer tomar posse dessa bem-aventurança, ninguém quer tomar posse desse tipo de bênção, mas isso paira sobre nós, a bênção de ser mal compreendido, a bênção de ser mal interpretado, a bênção de ser difamado, a bênção de ser insultado, a bênção de ser hostilizado. Por quê? Porque nós não estamos no molde, nós não estamos na forma. Não é isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 12? Não vos conformeis com este mundo, não tome a forma, não sejam amoldados por esse mundo, não entrem no molde, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês, para que possam então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu me lembro uma citação clássica de uma das mentes mais brilhantes da história do protestantismo, C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: eu descobri em mim mesmo desejos que nada nessa terra podem satisfazer. O que é que pode nos satisfazer de fato? Dinheiro? Prazer? O que nos satisfaz? Eu não estou falando o que nos dá alegria, eu não estou falando o que traz uma vida um pouco mais digna, e também não estou sendo hipócrita ao afirmar que coisas que experimentamos desse mundo não possam melhorar um pouco a nossa qualidade de vida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de satisfação.
É dizer, por causa disso eu sou pleno, por causa dessa casa agora eu sou feliz e eu não preciso de mais nada, por causa desse carro, por causa desse relacionamento, por causa dessa empresa. Alguém tem coragem de dizer isso? Eu sou plenamente satisfeito? Não, nós somos seres desejantes, inquietos, nunca é suficiente, não importa o que tenhamos. Então o Lewis vai dizer, eu descobri em mim mesmo desejos que nada nessa vida podem satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. Se não tem nada nesse mundo que possa me satisfazer, só posso compreender que eu sou de um outro lugar. De lá eu vim, e para lá eu estou caminhando em Jesus Cristo. Mas nós vivemos ao mesmo tempo uma tensão, porque Jesus em João 17, ele vai dizer o seguinte: Senhor, não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. É essa tensão de estrangeiros residentes. Não sou daqui, mas aqui estou. E porque estou aqui, tenho um propósito a cumprir. Você não está em Campo Mourão por acaso, você não está no Brasil por acaso, você não está nesse momento aqui por acaso, você não faz parte da Calvary Campo por acaso, você não nasceu na família em que nasceu por acaso. Deus tem um propósito. E aí, quando eu falo Deus tem um propósito na sua vida, não é esse tipo de respostinha pronta que a gente ouve por aí, é porque de fato Deus tem propósitos na sua vida. Quais são eles? Na caminhada Deus vai se revelando a você e você vai discernindo e percebendo. Então essa tensão onde é já, mas ainda não, pertenço, mas não pertenço, estou aqui, mas não sou daqui, e ainda assim sou imbuído de uma responsabilidade como embaixador de Cristo, que visa revelar quem é o meu Senhor. Somos dispersos, somos peregrinos, mas também somos eleitos. Eleição, creio eu, uma das mais belas doutrinas da palavra de Deus. O que é a eleição? É o fato de que Deus escolheu gente para si. Da mesma forma que Deus escolheu o povo de Israel no Antigo Testamento para carregar a promessa do Messias, da mesma forma como Ele chamou um homem da Mesopotâmia, da terra de Ur dos Caldeus, um homem chamado Abrão, um homem que não tinha nenhum conhecimento do Deus Criador dos céus e da terra. Ele chega a esse homem e diz: Abrão, isso é Gênesis 12, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abrão vai, e aí ele estabelece uma promessa. O pacto abrâmico. O que era o pacto abrâmico? Eu concederei a você filhos, eu concederei a você uma descendência que se tornará incontável, e a partir dessa descendência, a partir da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Obviamente, essa era uma promessa do descendente de Abrão, Jesus Cristo, o Messias. A partir dele, toda a humanidade seria abençoada. Então nós passamos pelos patriarcas, Abrão, Isaac, Jacó, José. Nós vemos o êxodo egípcio, e Deus vai escrevendo a história com o povo de Israel, até que um dia viesse a plenitude dos tempos e o Cristo se revelasse para nos trazer a salvação. Eleição. Quem são os eleitos? Aqueles que fazem parte do povo de Deus, a igreja do Antigo e a igreja do Novo Testamento. O antigo Israel étnico e geográfico, e o novo Israel espiritual, chamado pela boa vontade de Deus. E como é que fomos escolhidos? Versículo 2. Fomos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. A essa doutrina alguns irmãos torcem o nariz e muitos têm brigado por séculos. É calvinismo, é arminianismo, como é que é? É pré-ciência, é pré-conhecimento, é predestinação? Então, é Bíblia, é isso aqui mesmo. Deus elegeu, Deus sabia, Deus escolheu e Deus predestinou. Muito antes de Lutero, muito antes de Calvino, nós somos uma igreja que subscreve a teologia reformada. Nós cremos na soberania de Deus desse jeito aqui. Mas então, se a gente não entende, e eu não entendo tudo isso, como na economia divina, todas essas coisas são equacionadas, mas o fato é que a palavra de Deus me leva a essa realidade. Portanto, eu posso enxergá-la com conflito, eu posso enxergá-la como uma bênção. Por exemplo, Romanos 8, 28 e 29... o texto vai dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Efésios 1, versículos 4 e 5. Porque Deus nos escolheu, presta atenção nisso aqui. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus não te escolheu no dia que você se converteu. Deus não te escolheu no dia que você nasceu. Deus não te escolheu do ventre da sua mãe. Deus não te escolheu diante de Adão e Eva. Deus te escolheu num espaço de tempo onde o tempo não existia,
Porque tempo é criação divina para a história e organização da vida. Então, antes do tempo existir, nesse tempo chamado eterno, que é um não tempo, em algum momento dessa história, antes da fundação do mundo, ao pensar em todas as coisas, pensa num negócio desse. Deus me escolheu e te escolheu. Deus te amou antes da fundação do mundo. E Deus escolheu que seu filho morreria no seu lugar como cordeiro que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo. Eu não sei como é que tem gente que briga com esse tipo de doutrina. Eu digo aleluia. Eu glorifico a Deus em saber que logo eu, como cantamos, pobre, pecador, não merecedor, fui escolhido pela única e exclusiva graça de Deus, presente divino. Não foi pelo meu mérito e não foi pelo seu. Mas ainda assim Deus nos chama. Eu penso que a eleição, em certo sentido, é uma afronta ao nosso intelecto e ao nosso desejo de autonomia. Eu falava no primeiro culto, nós estamos em 2023, a pandemia se deu em 2020, se arrastando até 2021, tem pouquíssimo tempo. Em 2020 eu pregava a partir desse púlpito, olhando para aquela câmera e para algumas outras câmeras, com um auditório completamente vazio, angustiado no meu íntimo, não sabendo se tinha alguém assistindo, se estava bem, se estava saudável, tentando manter contato com a turma, uma igreja que não se reúne mais presencialmente, nunca ninguém imaginou esse tipo de coisa, gente doente, gente internada, gente sendo entubada, milhões de vidas ceifadas e a gente não sabe o que fazer. Fomos tomados por uma convicção, todos nós, convicção da nossa impotência. Você se lembra disso? Na pandemia não tinha um sujeito que tinha coragem de dizer que tinha controle sobre a própria vida. Estava todo mundo, se não aterrorizado, no mínimo apreensivo. Por quê? Por causa de um vírus microscópico que não pode ser percebido a olho nu, alterou completamente a nossa existência. Então ali estava tudo certo. Nós saímos da pandemia e somos tomados pelo quê? Pela falsa ilusão de que temos controle sobre coisa alguma. A falsa ilusão de que nós controlamos a nossa vida. A eleição é uma afronta a isso. Porque a eleição nos mostra que nós temos um dono. Que o mundo tem um Criador, que tem um Senhor que governa a história de tempo em tempo, por toda a história. Ele governa nossas vidas. Afinal, você não escolheu onde nascer, não escolheu em qual família você nasceu, não escolheu o seu nome ou sobrenome. Você não escolheu absolutamente nada. Que controle você tem sobre a sua existência? Nenhum. Você pode olhar para isso e falar, isso é uma loucura. Ou você pode olhar para isso e lembrar da palavra grega tomada pelos cristãos. Evangelho. Boas notícias. Qual é a boa notícia? Existe um Deus que governa a história e esse Deus me escolheu e te escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Pela obra santificadora do Espírito. Para a obediência a Jesus Cristo. Porque eleição não é apenas privilégio, eleição é responsabilidade. O que é que Pedro está nos dizendo aqui? A nós, dispersos, peregrinos e eleitos. Ele está nos dizendo que nós fomos chamados para caminhar em santidade. E fomos chamados a uma vida de obediência a Jesus Cristo. Não há relativização desses termos. Diego, se eu fui eleito, se eu fui salvo por Deus, então eu estou garantido em Deus? Sim, você está garantido em Deus. É verdade que João diz que eu estou na mão de Jesus, Jesus está na mão do Pai e ninguém pode nos arrancar de lá? É verdade. Então isso significa que eu posso viver da maneira que eu quiser? Bom, se essa é a sua pergunta, você não foi alcançado pela graça. Porque se de fato você foi alcançado pelo Evangelho, você não ousará perguntar o quão distante você pode viver de Deus e ainda assim estar seguro nele. O que você vai se perguntar é como posso viver uma vida de santidade pelo Espírito, em obediência a Jesus Cristo, mesmo com as minhas falhas e debilidades. Essa doutrina não afirma de maneira alguma que haverá um dia na nossa existência humana em que nós deixaremos de pecar. Mas afirma que quanto mais a gente caminha com Jesus, mais nós queremos agradá-lo. Não por mérito e força humana, mas pela obra santificadora, consagradora, separadora do Espírito Santo de Deus. A eleição nos traz responsabilidade. E aí ele vai dizer que não apenas isso acontece pela obra do Espírito para a obediência de Cristo, mas pela aspersão do seu sangue. Essa é uma outra imagem.
que diante de hebreus convertidos à fé cristã, isso faria todo sentido. Isso remonta diretamente ao episódio de Êxodo capítulo 24. Porque em Êxodo capítulo 24, depois já da libertação da nação de Israel do cativeiro egípcio, depois da entrega dos 10 mandamentos de Deus a partir de Moisés, em Êxodo 24, Moisés reúne toda a nação de Israel, as 12 tribos, constrói ali um altar, envolto de 12 colunas, cada uma delas representando as tribos de Israel. E ele lê as palavras da aliança de Deus, o livro da aliança de Deus. E como é que o povo responde? Faremos tudo o que o Senhor mandar. Ali um pacto está sendo feito. Esse povo está reconhecendo esse Deus como seu Deus. E esse Deus está reconhecendo esse povo como seu povo. Um pacto divino na história, o qual nós chamamos de pacto sinaítico, porque ele acontece lá no Sinai, diante do Monte Sinai. E aí existe algo meio grotesco, sobretudo para nós, sociedade século 21, porque eles matam vários novilhos e oferecem holocausto em sacrifício a Deus naquele altar. E metade do sangue daqueles novilhos, daqueles animais, são lançados no altar, mas outra metade fica em bandejas, em vasilhas, em tigelas. Bandejas não, tigelas. E sabe o que Moisés faz com aquele sangue em várias tigelas? Eu sei, vai soar um pouco grosseiro. Ele pega aquele sangue e ele joga no povo. Ele está fazendo a aspersão do sangue. Imagina se a gente fizesse algo assim, simbólico. Não ia pegar bem, né? Aqui, ó, aspersão, pá, sangue. É o que eles fazem, porque aquilo era muito vívido para eles. Eles tinham ainda o sistema sacrificial. Ou estava sendo estabelecido o sistema sacrificial, onde o perdão de pecados se daria pelo derramamento de sangue. Mas nós sabemos que isso não deu conta de resolver o problema do pecado humano. O que Pedro está dizendo quando ele cita a aspersão do sangue, ele está em primeiro lugar dizendo o seguinte: naquele pacto vocês também foram incluídos, vocês agora fazem parte do povo de Deus. Mas mais do que isso, vocês não estão mais debaixo do sangue de cordeiros e de novilhos e de bodes e de quaisquer outros animais. Agora o que os cobre é o sangue de Jesus. Porque a lei não pode ser obedecida pela força e pelo mérito humano. É por isso que seria necessário um novo testamento, um novo pacto, uma nova aliança. Aliança pelo sangue do Cordeiro. O que isso significa? Significa que nossa vida não enfrentará mais adversidades e dificuldades? De maneira alguma. É por isso que Pedro encerra a sua introdução no versículo 2, dizendo: graça e paz lhes sejam multiplicadas. Saudação clássica do Novo Testamento. Expressão dos gregos, charis. Expressão dos hebreus, shalom. O Novo Testamento foi escrito em grego, koiné. Mas a origem dessa expressão paz vem de shalom, do hebraico, do Antigo Testamento. E o que é a shalom de Deus? Não é essa paz que o mundo busca. Não é esse alívio de consciência temporário. Tantos seres humanos hoje, muitas vezes até nós, buscando um pouco de paz. Eu vou para um lugar, eu vou fazer uma viagem, eu vou mudar de emprego, eu vou romper um relacionamento e começar outro. Por quê? Numa busca ilusória de uma paz que nunca vem. Não é esse tipo de paz que Pedro está falando. Não é esse tipo de paz que Jesus prometeu quando dá a promessa do Espírito, que vimos nessas últimas 2 semanas. Ele diz: eu lhes darei paz, não como o mundo dá. É outro tipo de paz. Porque o que é a shalom de Deus? A shalom de Deus é paz com o nosso Criador, é paz consigo mesmo, é alívio de consciência pleno, é paz com o mundo, é paz com o próximo, é vida harmoniosa. Quando eu olho para você e eu digo shalom, o que eu estou dizendo é: toda a bênção de Deus que está sobre mim, eu desejo também a você. É o que Pedro está orando aqui, como pastor que é, e como discípulo de Jesus que é. Ele está pedindo a Deus que a graça e a paz de Jesus sejam multiplicadas sobre as nossas vidas, sempre nessa ordem. Quando você vai ler as cartas paulinas, você vai ver que sempre é graça e paz. Nas epístolas pastorais, nas cartas dedicadas a pastores, tem um adendo: é graça, misericórdia e paz, porque eu acho que os pastores precisam de uma dose maior de misericórdia. O resto é graça e paz. E Pedro faz a mesma coisa aqui. Por que nessa ordem? Primeiro graça, depois paz. Porque é impossível encontrar a paz verdadeira sem antes ter sido alcançado pela graça divina.
você vai passar a sua vida de modo incessante em busca de paz e você não vai encontrar, a não ser que primeiramente você tenha sido encontrado por Cristo. E que melhor sujeito, que melhor pessoa para encorajar e desejar a graça de Deus para nós do que o apóstolo Pedro. Alguém que soube o que é fracassar e alguém que soube o que é receber graça. Portanto, volto a lhe perguntar aquilo que perguntei no início. Você está assustado com esse mundo? Você está aterrorizado com os rumos que a sociedade tem tomado? Eu estou. Como pai, como marido, como cidadão, como discípulo de Jesus, onde os valores estão invertidos, onde o certo é chamado errado e o errado é chamado certo, onde as pessoas estão confusas sobre si, sobre sua identidade, sobre o mundo, sobre todas as coisas. Se assim você está, Pedro está nos lembrando, começando a nos lembrar, e fará isso em todas as áreas da vida, através dessa carta. Ele está nos lembrando que nós ainda não chegamos em casa, mas que nós estamos peregrinando rumo à nossa verdadeira pátria. Até lá, qual é o encorajamento e o ordenamento bíblico? Que vivamos não da maneira como a sociedade ou a cultura dizem que somos, mas que vivamos como Jesus Cristo diz que nós somos, vivamos como peregrinos. Jovens, existe um jeito cristão de experimentar a juventude. Existe um jeito cristão de desenvolver relacionamentos e namoro. Existe uma forma de santidade a ser explicitada a partir da juventude. É complexo, é difícil, é por isso que o salmista disse lá, Salmo 119, o início ali, versículo 9, se não me engano. Como é que pode o jovem manter pura a sua juventude? A resposta é, vivendo pela palavra de Deus. Maridos, esposas, existe um jeito cristão de experimentar casamento. E o mundo está desesperado para ver esse tipo de coisa. Porque o mundo está sem referência do que é família, do que é marido, do que é esposa, do que é casamento, do que é vida ajustada. Existe uma maneira cristã de se fazer negócios. Seja você patrão, seja você empregado, colaborador, sócio. Não é como o mundo faz. Não é como todo mundo faz. Não é o lucro acima de tudo. Não é a degradação humana acima de tudo, visando apenas o benefício pessoal. Existe um jeito cristão de fazer as coisas, de fazer negócios que glorificam a Deus. Existe uma alternativa cristã para a criação de filhos. Graças a Deus parece que arrefeceu um pouco, mas há não muitas semanas nós fomos tomados por uma onda de terror, onde crianças, adolescentes e também outros adultos invadiam escolas para tirar a vida de outras crianças. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que tipo de sociedade é essa? Os cristãos, peregrinos nessa terra, precisam escandalosamente oferecer uma alternativa a tudo que está posto. Viva como quem Deus diz que você é. Um eleito de Deus, escolhido por Ele antes da fundação do mundo. Um peregrino nessa terra, que vive em santidade e obediência a Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua bondade e graça, pela tua graça e tua paz multiplicada sobre as nossas vidas. Obrigado por tanto nos amar. Obrigado por nos acolher e nos escolher. Obrigado pelo seu pré-conhecimento, pela sua presciência, pelo seu predestino, enfim. Obrigado por fazer por nós aquilo que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Obrigado por nos chamar não apenas de povo, mas de filhos e filhas, segundo a graça do teu próprio nome. Assim nós te louvamos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.